Capítulo 5. Causas da depressão. No capítulo 4, recapitulamos algumas das causas gerais da depressão, de acordo com as décadas da vida. É óbvio que aqui não estão incluídas todas as razões que até mesmo a pessoa normal pode dar para sua depressão. Certo número de causas específicas aparecem dentro de cada década. Além disso, todos têm um ritmo de amadurecimento diferente. Consequentemente, o padrão geral sugerido naquele capítulo pode ocorrer antes ou depois da década mencionada, ou com um pouco de sorte, o indivíduo pode evitar esse estágio totalmente. A depressão quase sempre é causada por alguma experiência externa. Por isso é muito útil tomar conhecimento de algumas das causas mais comuns do problema, para que quando ocorrerem em sua vida, a pessoa não precise ser tragada pela depressão potencial. Tanto quanto possível, tentaremos fazer uma lista delas, na ordem de sua importância e ocorrência. 1. Desapontamento. Das centenas de casos de depressão que examinei, todos eles, sem exceção, começaram com o desapontamento ou com uma experiência desagradável. Ninguém se torna deprimido quando tudo vai bem. Mas viver é experimentar o desapontamento de que alguma coisa ou alguém não saiu como esperávamos. Quase tudo pode causar desapontamento. A depressão de certa mulher começou quando sua roseira de estimação morreu. A depressão de outro indivíduo ocorreu por causa de uma irritação da parte de sua esposa enquanto fazia as compras de Natal. Muitos pais se tomam deprimidos por causa das notas baixas de seus filhos e alguns filhos ficam deprimidos por causa da reação negativa de seus pais às suas notas. Uma das fontes mais comuns de desapontamento na vida são as pessoas. Por causa da pressão, exaustão física ou uma dezena de outras razões, elas podem tornar-se irritadiças, descuidadas ou rudes em certas ocasiões. Se o amor que tivermos por nós mesmos for maior que o amor pelo indivíduo que nos insulta, ofender-nos-emos, ficaremos descontentes e caminharemos rapidamente em direção ao desânimo, que é o primeiro estágio da depressão. Se acariciarmos e contemplarmos a ferida ou o insulto o tempo suficiente, isso trará aborrecimento e, finalmente, o desespero. Quanto mais importante for o objeto do insulto, tanto maior será o desânimo. E por ser a necessidade de amor tão grande em todos nós, segue-se que a maior fonte de desânimo é a rejeição de alguém que amamos. A raiz do problema daqueles que estão em desespero é quase sempre a rejeição da pessoa que eles mais amam. O objeto amado, que com mais frequência desencadeia a depressão nos filhos, é o pai. Quer a perspectiva da criança seja real ou imaginária, uma vez que ela suspeita que seus pais não a aprovam, ou pior ainda, que desejam que ela nunca tivesse nascido, ela se toma num candidato à depressão. O encorajamento amoroso com ampla administração de disciplina, quando necessário, é o investimento mais proveitoso que o pai pode fazer na vida de seu filho. A solidão não é causa da depressão, mas sim resultado dela. O indivíduo que foi rejeitado por seu objeto de amor, ou que foi separado dele pela morte, mergulhará na solidão que produz a depressão. Esta dor psíquica, causada pelo vazio da solidão, só pode ser curada pelo amor de outra pessoa. Infelizmente, a pessoa deprimida geralmente se afasta das pessoas. Estas, por sua vez, estão tão interessadas consigo mesmas que têm a tendência de serem insensíveis às necessidades de amor dos outros. 2. Falta de autoestima. Outra característica quase universal da pessoa deprimida é a falta de autoestima. Infelizmente, esta deficiência muitas vezes é exagerada até ao extremo, porque as expectativas irreais da pessoa a tornam incapaz da autoaprovação. Isto é particularmente verdadeiro no que se refere ao indivíduo perfeccionista, que nunca está totalmente contente com suas realizações. Um dos meus filhos é pianista excelente. Executou seu primeiro solo de piano no culto vespertino de nossa igreja quando tinha 13 anos de idade. Fiquei elevado com a execução dele e, como é de esperar, muito orgulhoso. Depois do culto, dei-lhe um abraço bem forte e exclamei: "Lei, você tocou maravilhosamente." Ele nem sequer esboçou um sorriso. "Não é verdade", respondeu. "Errei uma nota." Para ele, errar uma nota em 500 significava fracassar. Tudo depende do modelo que cada um tem para si. Estou desgostoso comigo mesmo.
ou eu nunca chegarei a ser nada são exclamações típicas dos deprimidos. Esta tendência induzida pelo temperamento é tão importante que dedicaremos a ela um capítulo inteiro mais adiante. 3. Comparações injustas. Compararmos-nos com pessoas que levam vantagem sobre nós é convidar a depressão. O descontentamento com o que você possui faz com que seus pensamentos se introvertam, e isso gera depressão. A maioria das vezes, é claro, você faz comparações injustas, como relacionar sua deficiência com a fortaleza do outro. Fazer comparações é particularmente desaconselhável, porque você não conhece as fraquezas das outras pessoas, e deste modo, sua inveja fixa seu interesse quase que exclusivamente em seu descontentamento. Especialmente perigosas são as comparações de bens materiais. O rei Davi sabiamente admitiu: eu tinha inveja ao ver a prosperidade dos ímpios. Salmo 73:3. É compreensível que queiramos ter o senso de humor cativante ou o calor pessoal que certo amigo nos inspira, mas não devemos ter inveja de suas posses, popularidade, talentos ou aparência. O homem sábio obedece à admoestação: contentai-vos com o que tendes. Hebreus 13:5. 4. Ambivalência. Alguns psiquiatras, entre eles o Dr. Ostol, consideram a ambivalência como a causa mais comum que precipita a depressão. Ele define a ambivalência como a sensação de estar capturado, isto é, ser incapaz de remediar uma situação intolerável. Na tentativa mental de fugir à situação presente, o indivíduo pode cair na ambivalência, adotando uma posição entre o amor e o ódio, uma atitude de indiferença. Sentir-se capturado não somente é uma das causas da depressão, mas também uma das causas maiores dos divórcios. Por exemplo, se um casal, por causa de gravidez, é forçado a casar-se, o jovem marido ou a jovem mãe pode sentir-se como que preso em uma armadilha e o período de ambivalência que se segue pode culminar em ira. Muitos casais que não experimentam esse trauma no casamento, ainda assim, sentem-se capturados. Ter muitos filhos no início da vida conjugal, a falta de habilidades vocacionais ou suportar grandes pesos de responsabilidade pode criar depressão ambivalente que se transforma em animosidade crescente para com todos aqueles que, segundo a perspectiva deles, construíram a armadilha. No casamento, é claro que essa pessoa é o parceiro. Na adolescência, o pai leva a culpa da ira do jovem que se sente capturado pela escola, autoridade ou responsabilidade. A mulher com capacidade profissional, que fica restringida ao lar, principalmente quando os filhos estão em idade pré-escolar, sente-se capturada. Sua situação torna-se particularmente difícil se ela tiver experiência no mundo dos negócios e gostar desse desafio. Por não receber nenhum estímulo do trabalho de casa, do cuidar dos filhos, ela pode sentir-se capturada pelas próprias pessoas que mais ama. A ênfase moderna da liberação feminina e do profissionalismo para as mulheres pode complicar seriamente este problema. Quando perguntei a uma mulher: "O que você faz?", ela respondeu um tanto tristemente: "Oh, sou dona de casa e mãe, nada mais." Com o crescimento rápido desta atitude, hoje em dia, podemos esperar que a depressão aumente. Na realidade, quando considerado à luz de uma vida toda, o que poderia ser melhor do que ser uma simples dona de casa e mãe, ou um marido e pai? Valores mentais defeituosos inevitavelmente levam à depressão. 5. Doença. Todos têm seu ponto crítico. Já vimos que algumas pessoas podem suportar circunstâncias de maiores pressões ou que produzem mais depressão do que outras, mas qualquer que seja seu limite de tolerância à depressão será diminuído pela doença. Longos períodos de doença tornam o indivíduo ainda mais vulnerável e os efeitos colaterais de algumas drogas podem ampliar o problema. O Dr. Ostol explica este dilema mais detalhadamente. Alguns dos fatores que podem desencadear a depressão são inteiramente orgânicos. Por exemplo, os indivíduos que sofreram de hepatite infecciosa poderão descobrir que, a despeito de sua boa recuperação física, sofrem de profundo esgotamento nervoso, que os deixa não somente inertes, mas muitas vezes deprimidos. A mononucleose infecciosa também se faz acompanhar de uma tendência à depressão, se bem que menos pronunciada. A desordem cerebral, chamada doença de Parkinson,
geralmente têm a depressão como um dos seus componentes. As drogas também podem ter efeito depressivo. Por exemplo, a droga chamada reserpina é geralmente receitada para pressão alta. É eficaz para baixar a pressão sanguínea, mas em indivíduos predispostos pode precipitar a depressão clínica. Por causa dessa tendência depressiva, ela funciona como verdadeiro tranquilizante e pode ser usada no tratamento da esquizofrenia, por exemplo. Outros verdadeiros tranquilizantes, quando administrados por qualquer motivo, podem também acarretar a depressão. Além disso, quando a pessoa está fraca ou debilitada pela doença, as coisas que de ordinário não a incomodariam têm a tendência de ampliar-se de forma indevida. Provavelmente, é mais fácil cair na atitude de autocomiseração durante uma doença do que em qualquer outra ocasião. 6. Funcionamento biológico anormal. Muitas autoridades atribuem grande número de depressões a funcionamentos anormais biológicos ou glandulares. Uma tireoide anormal geralmente é a primeira coisa a ser considerada. Outros discordam e afirmam que a depressão é ocasionada por uma reação indevida a alguma experiência traumática. Os que advogam este ponto de vista insistem em que só em raros casos a depressão tem causa biológica. Não é difícil encontrar peritos em ambos os lados. Por algumas pessoas deprimidas reagirem favoravelmente à medicação, presume-se que seu problema era devido a uma função orgânica anormal. Alguns sugerem mesmo a possibilidade de desordem química no cérebro. Um médico amigo meu disse que muita pesquisa está sendo feita nesta área e, portanto, é cedo demais para ser dogmático. Mesmo que se possa estabelecer relação entre as funções anormais biológicas e a depressão, essas descobertas não provarão se o funcionamento anormal foi espontâneo ou causado por um padrão defeituoso de pensamento. O padrão defeituoso de pensamento pode induzir mudanças prejudiciais na operação do organismo e, assim, afetar a delicada química do corpo e o equilíbrio hormonal. Por isso, as pessoas com casos sérios de depressão deveriam consultar seu médico. Seguindo as recomendações médicas e usando os padrões de pensamento que este livro traz, até mesmo aqueles cuja depressão pode ser atribuída a problemas físicos podem ser ajudados. 7. Depressão após o parto. Praticamente todo o livro sobre depressão, hoje, inclui o problema da depressão após o parto. Até a mãe jovem e sanguínea pode experimentar a depressão logo depois do nascimento de um filho, muitas vezes por causa da exaustão emocional que se segue ao parto. Em graus variados, a mãe tem consciência de que por 9 meses, uma vida nova está crescendo dentro dela. De repente, se encontra vazia e, além disso, sofre a pressão de uma maneira nova de viver. Saber que a sensação de abatimento ou exaustão é normal e logo passa, deveria trazer conforto para a vítima da depressão de pós-parto. Mais uma palavra de precaução relativa a este assunto. A mãe pode escapar desta experiência com o primeiro filho, mas enfrentá-la com o segundo ou terceiro. O melhor remédio que conheço para a depressão após o parto é o cuidado amoroso e terno do pai do bebê. Se ele for um jovem maduro e amar sua esposa mais do que a si mesmo, ele cobrirá sua esposa esgotada emocionalmente, de paciência, amabilidade e afeição. A esta altura ela pode estar irritada, pode ser irracional, e viver com ela não é fácil. E mais difícil ainda será amá-la. Mas o esposo deve lembrar-se de que fez sua contribuição para que ela ficasse neste estado e devia então procurar animá-la e dar-lhe autoconfiança. Por causa disto, eu geralmente insto que o jovem pai tire uma semana de férias por ocasião do nascimento do nenê e devote-se ao cuidado de sua esposa. Tal investimento de amor traz dividendos maravilhosos no futuro. Muitas mulheres que têm tendência de ressentir a solicitude de seu marido na primeira ou segunda semana chegam a apreciá-la, depois que a depressão desaparece. Como disse certa mulher, tratei-o como um cão logo depois do nascimento do bebê. Porém, mais tarde, compreendi quão maravilhoso ele foi. 8. Hiperatividade mental. A pessoa ativa e produtiva, ocasionalmente, enfrenta uma forma de depressão um tanto estranha durante a 5ª ou 6ª década da vida. Por não ter natureza propensa à depressão, ela tem grande dificuldade em lidar com o problema. Ainda não se escreveu muito a respeito do assunto,
mas recentemente ele tem recebido bastante atenção. Quando o indivíduo ativo e colérico chega à quinta ou sexta década de existência, seu estilo de vida encontra-se tão cheio de detalhes, promoções e energia que lhe é difícil descansar mentalmente. Os pensamentos parecem entrar em curto-circuito e, pela primeira vez, seu poder de concentração começa a falhar. Esta é uma experiência enervante para a pessoa segura de si. Ao reagir com mal-estar e frustração por não poder concentrar-se em um assunto importante, ela não consegue compreender que quanto mais lutar consigo mesma e antecipar o problema, tanto mais longo ele será. Se não aprender métodos eficazes para a administração do tempo e assuntos pessoais, poderá continuar aumentando severamente esse estado de curto-circuito. Um sintoma comum desse tipo de depressão é a irritação repentina sem causa aparente. Certo pai, ao chegar a casa após o trabalho, casa de que sempre ele gostou, e ver os filhos que sempre amou, de repente, tomou consciência do barulho e da bagunça deles. Reagindo com hostilidade e ira, falou asperamente com os filhos e depois foi para o quarto refletir sobre seu comportamento inusitado. Que tenho de errado? Ele se perguntou. As crianças sempre agiram assim. Por que estou reagindo tão asperamente agora? Alguns médicos acham que o problema é causado por uma mudança hormonal ou química do corpo, o que é bem possível. Mas o que ainda não se resolveu é se a atividade mental intensa da pessoa faz com que o cérebro não descanse adequadamente. Por isso, reagindo dessa maneira e estabelecendo, por sua vez, uma reação em cadeia com as glândulas, as quais poderiam criar o desequilíbrio hormonal ou químico. De qualquer forma, tal depressão geralmente reage bem aos medicamentos. Um médico tratou mais de 500 pacientes nesse estado com uma forma suave de Dilantin, que, segundo seu parecer, é a melhor forma de tratamento. De fato, ele disse que ele mesmo estava tomando esse medicamento e que os resultados eram bons. Alguns médicos receitam um tranquilizante para inverter a síndrome de atividade imediatamente e depois sugerem uma redução do horário de trabalho e enfatizam as atividades de lazer como medicação suplementar. A maioria das pessoas com tendência à hiperatividade, entretanto, preferem tomar remédios para que possam manter seu esquema de trabalho. 9. Rejeição. Com o risco de tornar-me demasiadamente repetitivo, gostaria de enfatizar a tremenda necessidade de amor de todo ser humano. Quando essa necessidade não é suprida, as pessoas usam a depressão como escape. Depressão tal começa cedo para a criança não desejada e que teme a rejeição de seus pais. Ocorre entre os adolescentes que se sentem rejeitados pelo grupo, as esposas que percebem a rejeição de seus maridos ou das mulheres que elas admiram. Os homens experimentam tal depressão quando perdem a afeição de sua esposa, perdem seu emprego ou são traídos por um amigo em quem confiavam. Muitas vezes a depressão é muito maior do que a rejeição, especialmente quando o indivíduo se concentra na injustiça da rejeição e na solidão resultante. 10. Metas inadequadas. No capítulo sobre a depressão, do meu livro Temperamento Controlado pelo Espírito, escrevi: há um relaxamento psicológico natural, sempre que um grande projeto é terminado. Faz 8 anos que escrevi isso, e agora acho que o problema se relaciona com metas inadequadas. O homem é uma criatura que claramente luta por um ideal. Sem ideais, ele cessa de lutar. Mas sempre que nossa meta primária consista em um projeto, depois de consegui-lo, inevitavelmente experimentaremos decepção. Por causa disso, todo mundo devia ter metas a curto e a longo prazo, e sempre deveria aumentar seus ideais. As pessoas extremamente idealistas raramente ficam deprimidas. Antes de terminar um projeto, inventam mais 3. Poderíamos aprender com elas. Nunca permitir um vácuo mental. Pelo contrário, cultivar a arte de fixar metas. Certa mulher, dada a autocomiseração, costumava lamentar-se. Não tenho nada por que lutar. É óbvio que ela estava gastando tempo demais pensando acerca de si mesma, e o fato de o mundo estar cheio de pessoas problemáticas e tristes é prova suficiente de que muitos indivíduos têm falta de metas que valham a pena. Metas que valem a pena. Nunca se conforme com metas de segunda categoria ou que sejam egoístas.
Earl Nightingale, que provavelmente ajudou a motivar mais gente que qualquer outra pessoa, diz que as pessoas que desejam sucesso jamais deviam tentar ficar ricas. Acima de tudo, fixe metas para si mesmo nas quais esteja incluída a ajuda ao próximo. As riquezas seguirão. Assim fazendo, a pessoa terá apreendido o princípio bíblico: dai e ser-vos-á dado. As pessoas mais ricas que conheço são aquelas que cederam a outras pessoas. Motivação como essa afetará a maneira de você vender, cozinhar, ensinar ou desempenhar sua profissão. As riquezas verdadeiras, é claro, não têm relação alguma com o dinheiro ou recompensa material. De fato, se a pessoa ganhou dinheiro sem ajudar outros, seu dinheiro não lhe trará felicidade. Um amigo meu, corretor de imóveis bem-sucedido e perspicaz, observou que uma casa grande nunca trazia felicidade. Mas se as pessoas compravam uma casa grande com o dinheiro que ganharam em ajudar outras pessoas, geralmente gostavam dela. Ele expressou sua filosofia caseira nestas palavras: em vez de ser um símbolo de status, a casa devia ser a expressão da ajuda que a pessoa foi para o próximo. De uma coisa tenho certeza: as pessoas felizes possuem metas fortes e, de alguma forma, a ajuda aos outros está incluída aí. E elas podem ter certeza de que nunca faltará gente que necessite de ajuda. Resumo: a depressão não acontece simplesmente. Sempre tem uma causa. Mesmo no caso da depressão após o parto, quando parece não haver causa explicável, é o nascimento da criança que a acarreta. Por mais básicas e comuns que estas 10 causas sejam, elas não são realmente as verdadeiras causas da depressão. Porque muitas pessoas enfrentaram todos estes problemas sem ficarem deprimidas. Por que é que algumas pessoas escapam do problema enquanto outras são tragadas por ele? Na verdade, algumas destas causas da depressão não são causas, são desculpas para a depressão. Estas causas são para a depressão o que o merengue é para a torta. Dá boa aparência e bom paladar, mas o merengue não é substituto para a torta. Estas razões, então, são meramente a capa do problema real, que será analisado nos próximos 3 capítulos.